Boa noite, eu sou a Maria Gabriela e trabalho na pós-graduação do IDP. Hoje nós estamos iniciando o nosso último dia do mini curso sobre a implementação do compliance e o gerenciamento de riscos. Hoje contamos com a presença do Dr. Inácio Bento Loyola, que vai falar sobre a importância da cultura de integridade para o sucesso no programa do compliance. Também contamos com a presença do advogado Carlos Barbosa, que vai falar um pouco sobre o uso de indicadores na revisão periódica da análise dos riscos. Lembrando que o Dr. Carlos Henrique também vai fazer parte do nosso grupo de professores da pós-graduação em Compliance, que começa agora nesse segundo semestre de 2020. É uma nova pós-graduação que o IDP está começando. As inscrições elas vão até o dia 30/9 pelo nosso site. Então, se você tiver interesse, é só se inscrever. E o meu telefone está aqui do lado do meu nome, eu vou colocar no chat. Caso você tiver alguma dúvida sobre a nossa pós, é só entrar em contato. Agora, sem mais delongas, eu passo a palavra para o Dr. Inácio Loyola para dar início ao nosso mini curso. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite Maria Gabriela, Aline. Agradeço na pessoa de vocês esse convite do IDP, que muito me honra. Cumprimento o meu colega, professor Carlos Henrique, respeitado na área, e vamos tentar contribuir aí com a divulgação da cultura da integridade. Queria cumprimentar também os colegas professores que falaram no dia 24, né? Foi o doutor Emir Calu Filho e o doutor Carlis Mirra Novix, né? São dois players do mercado do compliance, então quero deixar meus cumprimentos, que a palestra eu assisti toda, foi muito bacana, né? Então agora eu vou tentar dar minha contribuição, isso para mim é muito caro, divulgar a cultura da integridade, do compliance, da ética, né? Dos bons hábitos. Então vou iniciar aqui, vou colocar um PowerPointzinho, vou ver se eu consigo aqui fazer a compartilhamento da tela para a gente iniciar. Não, aqui. Este. Ok? Share. Esse aqui. Deu certo aí, pessoal? Tá. Vamos lá. Bom, o título que eu escolhi aqui é a importância da cultura da integridade para o sucesso do programa de integridade. Eu trouxe aqui um estudo sobre o comportamento humano que, quando eu vi, me causou muita espécie, porque esse estudo diz que 15% das pessoas nunca vão cometer um ato de corrupção, né? E ele diz também que 70% das pessoas, elas podem vir a cometer um ato de corrupção. E 15% vão cometer. Então, no universo aí, de 100 pessoas, você teria, em tese, 15 pessoas que não vão fazer e teria 85% que 15% vai praticar o ato e talvez 70%. Né? Isso me chamou muita atenção. Então, eu trouxe aqui como para tentar explicar e contribuir como que funciona a cabeça de uma pessoa que pratica a fraude. Então, esse estudo aí é conhecido basicamente de todas as pessoas que atuam na área da integridade, é o Triângulo da Fraude de Donald Cressy. Esse estudioso americano, em 1953, ele estudou 250 casos
de fraudes corporativas, e ele tentou mergulhar na cabeça das pessoas para entender como que essas fraudes aconteciam, né? Então, ele, dentro dessa teoria, ele diz que a pessoa que pratica uma fraude, primeiro, por óbvio, ela tem uma oportunidade, né? Essa oportunidade, ela surge no mundo que ele está trabalhando, ele vai se habituando com os processos e etc. Depois, ele tem uma pressão. Essa pressão dele é uma necessidade que ele tem interna, pessoal dele, de praticar uma fraude, que pode ser uma pressão por um motivo fútil. Por exemplo, ele pode querer praticar uma fraude para auferir um benefício financeiro, para fazer uma viagem que ele reputa bacana, para ele comprar um carro novo, para ele dar um presente para alguém. Pode até ser uma pressão que, em tese, essa pressão ela seja justificável. Exemplo, tem alguém da família, a esposa, um filho, um pai, uma mãe que tem uma patologia muito grave e que dependa de um remédio que seja caro. Então, essa pressão, assim, em que pese ela seja mais nobre, ela não justifica. E depois, o terceiro ponto desse triângulo, dessa base, é a racionalização, aonde ele vai fazer uma análise se ele vai ser pego, se não vai ser pego. Ele pode racionalizar trazendo argumentos, por exemplo, poxa, nessa corporação aqui eu não ganho muito dinheiro, o meu salário é pouco, não, o meu trabalho não é reconhecido, então eu posso fazer isso. E outro viés da racionalização tem um cotejo aí com a teoria dos jogos do direito penal, aonde talvez ele seja pego. Será que ele vai ser pego? Será que a pena compensa, o crime compensa? Né? Então, essas questões todas, esse conjunto, essa tríade aí, esse triângulo, que depois ele evoluiu para um losango da fraude, onde entram outros argumentos, mas para nós aqui o que importa, é muito interessante isso, quando você começa a pensar isso, a pessoa tem uma oportunidade, ela tem uma pressão e ela racionaliza, vou ser pego, não vou ser pego. Então, é mais ou menos assim que esse estudioso, Donald Creyson, ele criou essa teoria. Isso é muito importante para quem trabalha com integridade, que na hora, lá na frente, quando você for criar os manuais, as rotinas e etc., você tem que olhar onde que está a oportunidade, os mecanismos de controle para que aquilo não aconteça, sem falar no treinamento e por aí vai, né? Eu trouxe aqui um exemplo. Esse livro é fantástico. Esse livro, Freakonomics, numa tradução livro Economia Louca, são 2 PhDs de Harvard que escreveram esse livro, e ele traz diversos exemplos de como as fraudes acontecem. Então, ele trouxe vários exemplos, são 20 ou 30, o livro está até aqui. Não achei. Bom, pois já está aí a fotinho dele, já dá para vocês entenderem. Esse exemplo do corretor de imóveis, por exemplo. Lá ele traz uma argumentação muito robusta que, se o corretor de imóveis está negociando um imóvel num valor determinado de R$1 milhão, por exemplo, ele tem uma comissão que, via de regra, é 5%. Então, se ele tiver com a pressa de vender, ele pode convencer o vendedor que o imóvel dele só vale 900, porque a comissão dele não vai alterar muito, vai alterar de 45 para 50 mil, mas o vendedor perde bastante recurso com isso. Então, esse livro estuda, né, essa economia maluca de como as pessoas praticam uma pequena fraude dentro do mundo corporativo, no caso do corretor de imóveis. Depois ele traz outro exemplo aí das provas, né, das avaliações acadêmicas nas escolas públicas americanas, onde os professores terminam fraudando os seus resultados para serem melhor avaliados, né? E outro exemplo que eu coloquei que me chamou muita atenção, que o país que tem uma simbologia para todos nós de integridade, de retidão, as lutas de sumô no Japão, né, elas têm também uma influência financeira para aqueles lutadores se deixarem vencer numa luta, porque vai estar ganhando algum dinheiro extra com aquilo e por aí vai. Então, são exemplos de como essas coisas acontecem. Então, a gente começa a pensar que
o problema dessa ausência de integridade é uma coisa distante, mas ela não é. Ela parece que só está lá no jornal, por exemplo, que está nas revistas, nas televisões, nos telejornais, que só atinge políticos e etc. Mas não, ela atinge as corporações que estão próximas da gente, cada vez mais próximas. Recentemente vivemos aqui, vivendo ainda, né, a questão da Lava Jato, todos os problemas de corrupção, né? Então, é como a gente ouve diuturnamente que o preço da corrupção é um preço que todos pagam. E as pequenas atitudes, as mínimas atitudes, elas levam a um problema de corrupção que atinge todo o coletivo, né? A pequena corrupção, ela gera fome, ela gera um hospital menos equipado, ela gera uma estrada danificada que provoca acidentes, as pessoas morrem por conta disso. Então, gera um efeito cascata negativo em toda a sociedade, esses pequenos deslizes. Se cada um comete um pequeno deslize, você tem uma gravidade muito grande nisso daí. Pessoal, eu trouxe um vídeo aqui que eu vou passar, porém esse vídeo ele está sem áudio, mas não vai fazer diferença, tá? Vocês acompanhando o vídeo, vocês vão conseguir entender o que eu quero colocar. Eu vou iniciar, mas ele está sem áudio mesmo, tá? Vamos lá. Então, vou internar. Acho que travou aqui, doutor Inácio. Oi? Acho que o vídeo travou. O vídeo travou. Eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar o que é o vídeo. Deixa eu parar de compartilhar. Vou voltar para o meu PowerPoint. Obrigado, professor Carlos. Deixa eu voltar aqui para o PPT. Cadê? Como é que eu volto? Pronto. Pessoal, então, esse vídeo, muitos já devem conhecer, é um vídeo comum. Ele explica o seguinte, é um estudante de medicina que ele suborna o professor universitário para conseguir aprovação. E depois disso, o vídeo mostra que a esposa desse professor, ela sofre determinada patologia e necessita ser cirurgiada, né? Então, nessa cirurgia, quem atende a esposa dele é exatamente aquele aluno que corrompeu o professor, e a esposa dele vem a óbito. Então, é um exemplo um pouco pesado, mas ele termina trazendo essa reflexão da pequena corrupção, o que ela pode gerar no nosso dia a dia, né? Então, acho que eu acabei de começar meu PPT de novo. Deixa eu voltar ele aqui. Pronto. Voltando um pouco aqui, nessa página aqui, onde tem dois ilustres políticos e etc., a gente pensa o que leva um político do quilate do Delcídio, do Eduardo Cunha, que tinha uma carreira política brilhante, o que passou na cabeça dele, qual foi a pressão que ele sofreu para que ele praticasse aquele ilícito. Qual foi o nível de racionalização que fez ele acreditar que ele não seria pego, né, dentro daquela teoria do triângulo da fraude, né? E qual seria a solução para todas essas questões? Chegamos nos programas de integridade e nos programas de compliance, né? O que tanto se ouve hoje é que a gente começa a entender que o compliance ele é muito além de tudo. Ele trata da corrupção,
de fraude, conflito de interesse, dos favorecimentos, desvios éticos, assédio moral, sexual, prejuízo financeiro, manchas de reputação e vários outros aspectos. Em via de regra, temos 3 questões básicas, né? O compliance ele vai detectar, ele vai primeiro prevenir, vai detectar e vai remediar. Isso tudo vai sempre circulando e vai sempre sendo revisto na medida que o compliance é um organismo vivo. Então, cada situação que acontece se melhora os manuais, os códigos de ética, as investigações internas, as investigações defensivas, para que ele efetivamente consiga trazer uma empresa limpa, uma sociedade limpa, com uma conduta aprovável e não reprovável. Trago aqui rapidamente os pilares de um programa de compliance, que é o comprometimento da alta administração, aonde o board da empresa, o líder, o presidente, os seus diretores, eles implementam aquele programa de compliance, eles investem recursos, eles participam daqueles treinamentos, e um programa de compliance começa exatamente você mapeando o risco, aonde tem as oportunidades dos ilícitos, e a partir daquela análise de risco, o profissional de compliance que está fazendo aquela análise de risco, ele leva para a alta administração e qualifica os riscos numa gradação dos mais graves para os menos graves, e a partir daí começa a se dar o tratamento. Se constrói manual de conduta e de ética, tem que ter uma comunicação e um treinamento que tem que ser contínua, o canal de denúncia interno e externo, e as auditorias e as due diligências, principalmente as due diligências de terceiros, né? Bom, falado isso rapidamente, passo aqui para esse momento histórico, que é a edição da Lei Anticorrupção, a 12846, que está regulamentada pelo Decreto 8420, né? E que a gente traz essa lei, enxerga como uma lei extremamente relevante para o nosso país, nesse momento de mudança de paradigma que nós temos, e essa lei, nós qualificamos ela como uma soft law, uma lei leve. Por quê? A lei anticorrupção brasileira, ela não obriga que as empresas tenham que implementar programas de integridade, programas de compliance. Apenas quando acontece o ilícito, a empresa tendo um programa de compliance implementado e efetivo, né, de acordo com a legislação, ela vai sofrer um atenuante, que a multa pode chegar a 20% do faturamento bruto do ano anterior, e a empresa tendo esse programa de integridade efetivo e que vai ser avaliado pelos órgãos de controle, a CGU especialmente, vai ter um atenuante de até 4 pontos percentuais. Então, a lei ela aplica uma multa de até 20%, que ela pode ser reduzida para 16%. Fazendo um cotejo aí, com essa questão da lei, a gente classificar como uma lei leve, uma soft law, tem a lei distrital, por exemplo, como tem diversos outros estados e municípios brasileiros, a lei 6.112 de 2018, tá, de autoria do ex-deputado distrital Chico Leite, que é promotor de justiça, hoje promovido a procurador de justiça, e a doutora Isabela Frota também, que é uma respeitada profissional do compliance, procuradora do DF, ajudou ele na elaboração dessa lei. Essa lei ela vem a obrigar que as empresas que queiram vender para o Distrito Federal, hoje em dia num patamar acima de 5 milhões, elas têm que o pré-requisito de ter um programa de integridade implementado. Então, a gente classifica essa lei como uma hard law, uma lei mais pesada, na medida que ela obriga o empresariado que queira vender para o governo tenha o programa de integridade. E aí vem essa questão da importância do compliance. Veja bem, essa lei, ao mesmo tempo que ela obriga, ela vai divulgando a cultura do compliance, né? Ela vai trazendo que as empresas tenham o programa de integridade como obrigatoriedade para a contratação. Uma crítica que muita gente faz, e
e eu acompanho, é que quando a lei foi editada em 2018, o valor para a contratação que se exigiria o compliance era um valor de cento e poucos mil, começou em 80, depois aumentou para 120. Depois, quando essa lei ela começou a fazer, ela foi alterada, virou a Lei 6.308 de 2019, esse sarrafo aumentou muito. Ele foi para 5 milhões de reais. Então, como a cultura da integridade ela é muito importante, eu acredito que a lei ter sido implementada é muito importante, é muito bacana. Essa crítica do valor, ela fica um pouco lateral porque foi dado um primeiro passo. A porta foi aberta para se combater a corrupção e ter o programa de integridade. Mas eu acredito que, com o passar dos tempos, a mudança legislativa necessária vai ser para que esse valor ele seja reduzido de 5 milhões para 4, para 3, para 2 milhões, para 500 mil, para que atinja um número maior de empresas. Dizem que esse valor de 5 milhões, as contratações acima de 5 milhões, implicam em 75% dos valores licitados, mas você tem um número pequeno de empresas que tem esse valor de contratação. A grande massa de contratações em termos de volume de empresas, de quantitativo de empresas, são empresas que contratam abaixo desse valor. Então, para melhor divulgação e implementação da política da integridade, seria melhor que esse valor diminuísse. Então, em relação a isso também, tem outras críticas. Olha, o compliance, a cultura da integridade não tem que ser imposta pela lei. Ela tem que ser uma coisa que seja natural, seja da cultura. Mas veja bem, como é que se vai implementar a cultura do dia para a noite? Talvez a legislação, a força normativa de uma lei seja o mais adequado. Para quem é aqui de Brasília, acredito que tenham pessoas de fora nos assistindo, aqui em Brasília, no governo Cristóvão Buarque, há muitos e muitos anos atrás, começou a questão de uma propaganda muito interessante em relação ao cinto de segurança. Mas a propaganda ela só teve efeito porque do cinto de segurança, não, da faixa de pedestre, de parar na faixa de pedestre. Então, Brasília toda parava na faixa de pedestre. Quando alguém não parava, levar uma buzinada, mas tinha a força normativa por trás disso. E também teve a questão do cinto de segurança. Muita gente questionava, olha, mas e o meu direito à liberdade, eu não sou obrigado a usar o cinto de segurança, mas você tem o direito à vida e o direito à liberdade. São princípios constitucionalmente protegidos que se faz a conformação desses direitos. Então, houve por bem, hoje todos nós sabemos que se tem a obrigação de usar o cinto de segurança, em que pese a minha liberdade de não usar, ela foi restringida, ela foi diminuída, houve uma conformação desse direito para que se preservasse a vida, que é o bem muito, muito maior. E assim, a cultura de usar, por exemplo, o cinto de segurança, ela veio primeiro por uma norma, por uma lei. A gente ganhava multa, se não ganha até hoje, se não tiver de cinto de segurança por hora. Mas hoje em dia eu desafio todos vocês. Todos nós entramos no carro e todo mundo coloca o cinto de segurança, mesmo que aquele apitinho não existisse para obrigar a gente a usar o cinto de segurança, todos nós nos sentimos incomodados quando a gente não coloca o cinto de segurança. Assim como todos nós, profissionais do compliance, quando enxergamos alguma coisa errada, alguma coisa enviesada, a gente também se incomoda. Então, a cultura do compliance, ela começa, felizmente ou infelizmente, pela força da legislação. Então, essas são considerações que eu acho pertinentes. Tá? Integridade se entende que é maior do que o compliance. O compliance vem do inglês to comply, de cumprir aquela regra trabalhista, ambiental, as normas, os manuais e etc. Mas quando a gente consegue introjetar em todos nós a cultura da integridade, isso passa a ser muito mais valioso. Eu tenho um exemplo que eu trouxe aqui de uma revista que aqui em Brasília ela é distribuída, revista Traços, ela é distribuída pelas pessoas com vulnerabilidade social, ou seja, elas andam pelas ruas, pelos bares, restaurantes e vão vendendo essas revistas que são baratas, são revistas de R$5, R$15, R$20.
e nós compramos essas revistas, nós cidadãos compramos para ajudar essas pessoas. Então, o que acontece? Eu estava um dia almoçando com colegas, inclusive era uma reunião que se tratava do tema de compliance, integridade. Chegou um rapaz para me vender uma revista dessa e eu sempre ajudo, eu sempre compro essa revista. E eu comprei uma revista que custava R$15, eu dei uma nota de R$20 para ele. Ele falou, olha, eu não tenho troco, eu vou ali trocar. Eu falei, não, me venda outra revista que seja de R$5 e fique com troco, ou qualquer coisa assim. Ele respondeu para mim assim, eu não posso ficar com o troco do senhor. Eu falei, mas por que você não pode ficar com o troco? Custa R$15, estou te dando nota de 20, eu quero dar para lhe ajudar, né? Ele falou, não, o código de conduta da revista Traços, ele me impede que eu aceite esse recurso. Agora, vejamos bem, olha o trabalho maravilhoso que foi feito por essa revista, que conseguiu introjetar naquele menino, aquele rapaz que vinha de uma vulnerabilidade social. Eu não cheguei a bater mais papo com ele, eu não sabia se ele era um morador de rua ou se era um ex-viciado ou qualquer coisa que valha. Mas olha só, uma pessoa que provavelmente tinha vindo de uma classe social sem nenhum privilégio, não teve acesso à escola, ele conseguiu incorporar que ele, por intermédio do trabalho dele de vender a revista, porque o recurso que cada revista dessa é vendida, uma parte é para custear a impressão e etc. A outra parte vai para ele como trabalho dele. Então, num trabalho de conscientização, né, da cultura da integridade, da ética, do trabalho, do que é certo, do que é honesto, esse rapaz ele não aceitou R$5. E era um restaurante cheio, muito movimento, absolutamente ninguém ia saber. Mas é aquela questão, não importa se ninguém estava sabendo, ele não aceitou. Ele seguiu a regra, ele seguiu o código de conduta. Isso é o caminho que nós procuramos. Esse é o melhor para um mundo mais honesto, mais tranquilo. E aí, essas frases que eu coloquei aí, que nós precisamos quebrar essa cultura de corrupção. Olha que frase. Todo mundo aqui ouviu, quem é mais velho, hoje nem tanto, mas se ouve ainda isso. Quem não cola não sai da escola. Olha a carga que tem por trás disso, né? Quem é a pessoa que cola, ela está fraudando. Ela está olhando a prova de um colega ou traz uma anotação, né? E ela está fraudando. Então, ela não tem ética nenhuma, ela não tem uma conduta correta. E ela cresce assim. Ela começa na escola aprendendo que colar é legal. Essa outra frasezinha aqui, o mundo é dos espertos, né? Ou seja, quem não tem uma dose de esperteza, de malandragem, o jeitinho brasileiro, a lei do Gerson, isso tudo é muito, muito ruim. Então, nós precisamos, nós cidadãos, nós profissionais de compliance do direito, administradores, engenheiros, médicos, precisamos mudar isso daí. Eu trouxe dois exemplos que marcaram minha vida, que eu sempre gosto de falar nessas minhas falas. Eu coloquei aqui a história do Rolex de ouro. Rapidamente, eu era pequeno, tinha 6, 7 anos, estava num clube aqui em Brasília, que o meu pai era sócio, e eu frequento até hoje o Yacht Clube, um clube muito bacana, e essa é a moral da história. Eu fui dar um passeio no clube e achei um relógio de ouro, todo dourado e tal. Aí eu perguntei de quem era, é seu, é seu, é seu? Ninguém me disse de quem era aquele relógio. Eu levei para o meu pai e falei, pai, eu achei isso aqui. Aí ele falou, meu filho, vai lá e entrega para o chefe da segurança. Isso aqui é um relógio muito valioso. É um Rolex de ouro, vale mais do que nosso carro e tal. E eu, com a minha inocência de criança, eu falei, pai, mas se eu entregar para ele, ele vai ficar com o relógio para ele. Aí meu pai, que sempre foi um cidadão muito correto, auditor da Receita Federal, falou assim, meu filho, o problema é dele. Se ele vai praticar o ilícito, o problema é dele. Você leva para lá, diz aonde achou, fala o número do nosso título, fala que seu pai mandou trazer isso aqui para ele procurar o dono. Um exemplo que me marcou, que fez parte da minha formação e eu agradeço por isso. Outro exemplo, a colisão de estacionamento, que eu também aprendi na minha casa. Um dia eu dei uma batidinha no carro de uma pessoa, escrevi no cartão de visita meu, era recém-formado, olha, bati no seu carro, me desculpe, me telefone. No outro dia me liga, aliás, no mesmo dia me liga, uma servidora, uma serventuária da Justiça Federal, que era no estacionamento ali da Justiça Federal,
Aí ela, recebi um cartão seu aqui e tal, você bateu no meu carro, me desculpe, marquei com ela no outro dia na oficina. Ela chegou lá na oficina acompanhada de mais 3 colegas de trabalho. Primeiro, que elas acharam que era alguma natureza de golpe. Segundo, depois eles contaram brincando que acharam engraçado um advogado com grau de honestidade de bater no carro dos outros e botar um cartãozinho pedindo para que ligasse para eu poder reparar o dano. Então, veja bem como que era, e talvez até hoje, o ambiente das pessoas não confiarem nas outras, né? Então, acredito que essas pequenas atitudes, né, que eu listei algumas aqui, mas tem uma infinidade de coisas, né? Se encontrar dinheiro, devolva, né, ou pertences, a gente não ficar calado diante das irregularidades, isso é muito caro para o programa de integridade, porque tem um canal de denúncia para que você possa denunciar e não se sentir mal em denunciar o malfeitor, porque o colega de trabalho que está praticando ilícito, ele foi treinado para aquilo, ele sabe que aquilo está errado. Então, isso é uma mudança de cultura, né? Não ser conivente de forma nenhuma, né? Aquela coisa, você vai no médico, o médico pergunta se é com nota ou sem nota, né? Isso é um absurdo. Nós, advogados, temos que sempre emitir nota e exigir a nota fiscal, né? E, enfim, são alguns exemplos que eu acho importante para a cultura da integridade, para que a gente possa ser um repetidor disso, incansável, né? E a gente ganha como? Contribuindo para uma sociedade mais justa e íntegra. Que a gente vai ter um sentimento do que é fazer o certo, né? Sem os infortúnios futuros e etc. Trouxe uma frase aqui que está em aspas, que eu não sei de quem é, mas aqui diz que liberdade é fazer o certo e não o mais fácil, né? Dá trabalho ser honesto, mas é isso mesmo, nós temos que ter trabalho, tem que pagar o imposto, tem que andar na velocidade da via, tem que respeitar as leis, as regras e tudo mais. Enfim, mais uma de Immanuel Kant, tudo que não puder contar como fez, não faça, né? E agora, pessoal, eu queria trazer, antes de terminar, algumas reflexões que eu acho muito, muito importantes, tá? Eu queria trazer aqui um cotejo analítico aqui entre a Lei Anticorrupção, a 12846 e a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Muita gente está falando, e com razão, que a Lei 846 ela tem uma postura muito firme, ela pune de uma forma muito severa as empresas que praticam ato de corrupção, na medida que a multa ela é muito pesada, ela é 20% do faturamento bruto, e se a pessoa tiver o melhor programa de integridade do mundo, essa multa ela só é atenuada em 4 pontos percentuais. Em paralelo a isso, nós temos uma legislação mais moderna, que está nessa discussão quando que entra em vigor, não a Lei Geral de Proteção de Dados, estava para ser julgada esses dias. A Lei Geral de Proteção de Dados ela também tem uma multa muito pesada, 2% do faturamento bruto, podendo chegar até 50 milhões por vazamento de dados. Porém, na minha humilde opinião, a Lei Geral de Proteção de Dados ela andou muito melhor, até por ser uma lei mais recente, na medida que, se ficar comprovado que a empresa investiu em governança, em tecnologia, investiu em treinamento, ela realmente, efetivamente, ela protegeu os dados da pessoa natural, se ela tomou todos os cuidados, ela pode ser até isentada de qualquer penalidade e da multa. E a lei ainda traz inovações, aonde a empresa, aonde aconteceu o vazamento, ela pode chegar até o ponto de fazer uma mediação e um acordo com o titular do dado vazado. Então, a gente começa a ter uma diferença muito grande da lei anticorrupção, que ela foi muito boa, muito necessária, mas que ela já precisa de uma reforma nesse sentido, em comparação com a LGPD, porque a LGPD ela termina premiando a empresa que investiu na proteção de dados, que investiu em governança, né? Então, são diálogos necessários que acredito que vão ser feitos nessa pós-graduação que o DP está fazendo. São temas relevantíssimos, né? Que precisam ser trazidos. Outra questão
que a gente precisa discutir, né? E acho que ninguém sabe a resposta, talvez algum caminho ou outro, né? O processo de apuração de responsabilidade também da lei anticorrupção, fazendo um paralelo, o processo de apuração de responsabilidade, a lei 12.846, ela permite, por exemplo, que a CGU avoque o processo, ela instrui o processo, ela julga o processo. Então, em se fazendo, por exemplo, um cotejo analítico com o juízo de garantias, que vários países adotam, e o Brasil está nesse processo de adotar, aonde você tem um juiz que instrui o processo e outro que julga, para não ficar contaminado. Então, são diálogos interessantes que precisamos fazer, né? Bom, pessoal, em linhas gerais é isso. Eu vou passar a minha fala para o professor Carlos, né? Carlos Henrique, e ao final vamos debater isso daí. Obrigado. Como é que eu... Beleza. Não sei se a Maria Gabriela quer fazer algum apontamento ou se eu já posso começar. Pode começar. Pode começar? Beleza. Também preparei uma breve apresentação aqui. Já conseguem ver? Tranquilo? Beleza. Antes de mais nada, eu queria não só agradecer o convite, mas também dizer que eu estou muito feliz em ver ex-alunos meus aqui que passaram o semestre inteiro me ouvindo falar sobre esse tema, sobre compliance, e ainda assim investindo seu tempo, melhor dizendo, para também me ouvir aqui um pouco. Bem legal. Fico bem feliz quando vejo alunos e alunas aqui prestigiando. Como já foi adiantado, a minha fala vai ser um pouco mais técnica. Já peço desculpas aí, talvez para quem não conhece muito como que é o dia a dia de um programa de compliance, isso daqui pode dar uma boa noção sobre como que é o dia a dia, como que é a implementação, como que é a gestão do programa de integridade. Então, caso fique faltando algum elemento, caso fique faltando algum pressuposto, não se acanhe, pode usar o nosso chat, nosso espaço para perguntas, que aí também no final a gente tenta amarrar algum ponto. Se eu conseguir enxergar aqui agora, eu também já tento responder se for alguma coisa mais pontual. Como adiantado, sou consultor na Carneiros e DIP Advogados. Fiz meu mestrado em Corrupção e Governança pela Universidade de Sussex, aqui que eu consegui trazer uma foto da biblioteca e um dos raros dias não chuvosos de Sussex. Também sou pesquisador do Instituto Mercado Popular e desde já faço um disclaimer importante. Tudo que eu vou falar aqui hoje é tão somente a minha opinião pessoal, não necessariamente condiz com a opinião de nenhuma das instituições que estou vinculado ou ao próprio IDP. Tá? É sempre importante eu trazer esse disclaimer. O nosso debate aqui hoje vai trazer basicamente esses 3 pontos. Tá? Primeiro, alguns pressupostos conceituais. Muitos dos problemas de debate acontecem quando a gente não está com os mesmos pressupostos. Então, eu quero que a gente saia com a mesma compreensão. Então, vou começar aqui com alguns pressupostos, até porque eu acho que um dos grandes problemas da parte de análise de riscos é justamente porque as pessoas não sabem o que é análise de risco, né? Não sabem conceituar, e quando se falta isso, obviamente, tudo que é desenvolvido a partir disso tende a ter falhas. Depois eu vou falar um pouquinho sobre plano estratégico e gerenciamento de riscos, por que isso está alinhado, por que não tem como falar de gerenciamento de riscos sem falar de plano estratégico e vice-versa, no mundo moderno. E, por fim, aí chegando numa das questões centrais da apresentação, por que a revisão periódica? Por que ela tem que ser periódica? Bom, primeiro ponto a ser ressaltado aqui
é que risco é diferente de impacto, tá? Muitas vezes a gente fala, um risco financeiro, um risco de imagem, e isso talvez não esteja tão correto em termos conceituais, né? Às vezes isso é trazer apenas um sentido muito amplo, né? Diferenciando aí, e eu vou explorar isso mais à frente. O que é causa, o que é efeito e o que é o próprio conceito de risco. Mas desde já tenho isso em mente, que risco é uma coisa, impacto é outra. E a gente precisa ter isso em mente, a gente precisa fazer essa diferenciação. Então, risco. Risco é esse conceito que eu gosto muito, que é a probabilidade de ocorrência de um evento que gere impactos negativos na organização. Então, você vê que aqui nós temos três polos, né? Três aspectos a serem observados em relação a risco, né? Primeiro, é uma probabilidade. Depois, nós estamos isolando um evento, né? De fato, algo que aconteça. E, por fim, que gere impactos negativos. Na ausência de qualquer um desses polos, nós não estamos falando de risco. Nós estamos falando de qualquer outra coisa. Nós podemos falar aí enfim, a depender do que você tira aí, pode ser qualquer outra coisa, inclusive nada, né? Mas o conceito de risco precisa vir englobado com esses três pontos, tá? Então, destrinchando esse conceito de risco. Primeiro, um evento é um incidente ou ocorrência gerada por fontes internas ou externas que afetem os objetivos da organização, né? Isso é um evento. E isso tem que estar isolado. Nós temos que saber aí, de fato, de onde que veio para onde que vai, né? E mais do que isso, tem que, de fato, afetar, impactar de alguma forma a organização. Senão, não é um evento de risco, né? A gente está aqui, a gente precisa falar de coisas mensuráveis, de coisas identificáveis, né? Um dos grandes problemas que eu acredito dos programas de integridade hoje é que, tendo muita gente falando sobre o assunto, as pessoas ficam muito subjetivas e muito rasas nas análises, né? Então, vamos falar de risco, e risco pode ser qualquer coisa. Não, vamos falar de um evento de risco, algo que pode de fato ser observado, algo que a gente possa de fato controlar, observar. Então, também seguindo nesse ponto, o impacto, ou seja, ele precisa gerar um efeito negativo, caso aquele risco venha se concretizar. Sendo um evento se concretizando, mas gerando um impacto positivo para a organização, a gente não está mais falando de risco, a gente está falando de oportunidade, né? Obviamente que um mesmo evento pode gerar impactos negativos e positivos, né? Disso não se tira. Mas se a gente está querendo fazer uma análise de risco, a gente tem que olhar principalmente para os impactos negativos, né? Senão a gente fica completamente solto na análise, né? Então a gente está falando de um evento que possa gerar impactos negativos. E uma probabilidade também pressupõe aí que tem um mínimo de previsibilidade e plausibilidade, né? Por exemplo, um prédio cair, né? Eu estou lá fazendo análise de risco de uma empresa, sei lá, de TI. Olha, eles estão lá num prédio comercial ali no setor comercial sul. Existe uma probabilidade do prédio cair? Olha, existe. Está lá em 0,0000001%, sei lá. A probabilidade é muito baixa. Não entra no conceito de risco que a gente está comentando aqui, porque é pouco plausível que venha a acontecer ou a previsibilidade dele é impossível de perceber antes, né? Agora a gente pode citar a questão da pandemia. Não tinha como prever algo nesse sentido, né? Ainda mais nesse impacto todo. Então, não era algo a entrar no conceito de análise de risco de nenhuma empresa,
olha, um risco de pandemia, né? Não, olha, não sei, né? A previsibilidade é muito baixa. Então, quando a gente está falando aqui também do conceito de risco, a gente está falando de coisas que são minimamente plausíveis e previsíveis de acontecer no ambiente daquela organização, né? Trazendo para exemplos menos drásticos, né? Citando novamente uma empresa de TI, não necessariamente eu preciso ficar falando de uso de EPIs, de capacete, de luva, porque não faz tanto sentido, não é um risco, não é algo muito corriqueiro naquela organização. Mas eu nunca posso deixar de falar de uso de EPI, de capacete, de luva, de bota adequada para uma empresa de construção, né? Por quê? Existe uma probabilidade maior de uma viga cair na cabeça de um pedreiro do que de um rapaz que mexe com ciência de dados, está lá na frente do computador o dia inteiro, né? Então, é só uma questão de alinhar aí a previsibilidade e o que é plausível, tá? Então, o conceito de risco, ele também traz essa questão. Então, por fim, o gerenciamento desse risco vai sempre trazer esses 3 polos. Identificar o que pode acontecer, eu vou avaliar a sua questão do possível impacto e da sua probabilidade de acontecer, e aí tratar. O que eu posso tratar? Olha, eu posso tentar reduzir o tamanho do impacto, ou eu posso reduzir a probabilidade dele acontecer, ou os dois ao mesmo tempo, né? Um bom gerenciamento de risco vai sempre tratar esses riscos dessa forma. Olha, eu vou tentar diminuir o impacto, tentar diminuir a probabilidade dele acontecer. Isso é um bom gerenciamento de risco. Identifico sempre o que pode vir a acontecer, né? Então, toda vez que eu falar de risco daqui para frente, eu estou trazendo isso tudo como pressuposto, né? E da próxima vez que vocês encontrarem outras pessoas falando de avaliação de risco e afins, gerenciamento, tentem trazer isso daqui de volta. Veja se o que está sendo dito, veja o que está sendo trabalhado, e infere isso aqui também, né? Porque se estiver faltando, muito provavelmente a análise também vai ser errada no final. E aqui, aí eu já passo para o próximo ponto, porque tem a ver justamente com essa questão de identificar, avaliar e tratar, que é o plano estratégico e o gerenciamento de risco, né? E plano estratégico, eu estou falando aqui que cada organização tem seus objetivos, tem suas metas e tem um plano para atingi-las, né? Eu não consigo imaginar hoje uma empresa minimamente séria sem isso aqui bem estabelecido, né? Olha, como que nós vamos atingir isso, quanto que nós precisamos investir para atingir tais objetivos, quais são as fases desse projeto, enfim, todo esse planejamento precisa estar bem descrito. E dentro deles, e dentro desse planejamento, também tem que aparecer o gerenciamento de risco. Eu não vou lembrar de cabeça, e peço aí desculpa para quem sabe que eu gosto de trazer números, gosto de trazer pesquisas estatísticas. Tem uma pesquisa que mostra, assim, talvez nem metade dos programas de gerenciamento de risco. O programa de compliance está em o seu gerenciamento de risco conjugado com o plano estratégico. E eu vou mostrar aqui como que isso me parece contraditório. Primeiro ponto é que a gente precisa conhecer a organização. Tá? Então, para um bom gerenciamento de risco, a gente precisa conhecer a organização. Ou seja, quem é quem nessa estrutura? Né? Quem que está, quem que manda, quem que não manda, quem que tem capacidade operativa, decisória, porque isso vai influenciar nos riscos que as pessoas estão expostas. Né? Eu não posso aqui pensar numa pessoa que está muito alto na administração, que tem, às vezes, contato diário com servidores públicos, ele passa por um risco diferente daquela pessoa que é o contador, que está lá mexendo com a contabilidade da empresa o dia inteiro. Né? Não quer dizer que um traga mais risco que o outro, simplesmente trazem riscos diferentes. Né? Então, é preciso conhecer a estrutura até para saber identificar quais são os eventos de risco que estão ali. Quais os objetivos e metas daquela empresa? Né?
Porque se o conceito de risco traz que um risco é justamente esse evento capaz de afetar os objetivos da empresa, se a gente não sabe quais são os objetivos e metas da empresa, consequentemente, a gente não sabe quais são os riscos. Né? Não tem como a gente delinear os riscos, porque a gente não sabe para onde que ela quer ir. Né? Então, isso aqui é também muito importante. Num terceiro ponto, é justamente essas receitas, investimentos, tamanho da equipe. Isso tudo vai influenciar também. Porque se eu estou falando que impactos, o que vem a impactar a organização, eventualmente eu vou ter que perder receita. O doutor Inácio aqui comentou mais cedo sobre as possibilidades de sanção com a lei anticorrupção. Pô, receber uma denúncia que seja pode reduzir a quantidade de investimentos que eu recebo. Né? Não só uma questão de receita de tomar a multa, mas como que fica a minha relação com os meus parceiros. Né? Às vezes não vai ter uma dificuldade de atrair investimentos. E às vezes, por não conseguir atrair bons investimentos, também não vou conseguir atrair, enfim, pensar em expandir meus negócios. Né? Às vezes eu vou ter que reduzir a minha equipe porque tomei aquela sanção e aquele projeto que estava para ser viabilizado não vai para frente. Veja que os impactos aos objetivos da organização é central você primeiro conhecer o que é a organização, quais são os objetivos dela. Né? Então, para compor uma boa análise de risco, você tem que saber exatamente, e aqui eu trago outro problema muito comum das nossas organizações, que simplesmente não tem informação, não tem dado. Né? Eu sei que tem gente aí que mexe com governança de dados também, não temos só advogados nos assistindo, de empresas que simplesmente não sabem organizar os próprios dados, não sabem para onde que vai, de onde que vem, e isso é preocupante, porque isso é determinante até para fazer um bom programa de integridade que pressupõe uma boa análise de risco. Então veja que conhecer a organização nada mais é do que compor todos esses elementos no conceito de risco. Bom, e sabendo disso, eu trago uma pergunta. Como gerenciar risco sem saber o que será impactado? Né? Aqui é uma pergunta meramente retórica. Não tem como. Para mim, acho que, assim, espero que tenha ficado claro para vocês até agora que é preciso entender justamente de forma muito objetiva, de forma muito evidenciada, o que a empresa quer, o que a organização quer, para daí, então, começar a gerenciar aquilo que pode impactar. Né? E aí aqui eu trago alguns erros que são muito comuns na avaliação e no gerenciamento de riscos. Né? Primeiro é não pautar a avaliação de risco com base nos indicadores de desempenho da organização. Então, se eu vou avaliar um risco, eu quero saber o quanto que a organização tem de receita e o quanto que eu posso perder de receita para ser um impacto alto ou baixo. Se eu falar assim, olha, se esse evento vir a acontecer, ele vai ser crítico para a minha organização ou não? Né? Só tem como eu estabelecer isso se eu sei quanto de receita que eu posso perder. Né? Algumas empresas, olha, eu estou disposto a perder 10, 15% da minha receita, tudo bem. Outras que são mais avessas ao risco, falam assim, cara, eu não quero perder nada, não quero perder 3% que seja, já vai me enrolar aqui nas minhas operações. Né? Então, olha, para operar um básico, quanto que eu preciso ter de caixa? E quanto que eu vou perder? Né? Quantos dias, por exemplo, a gente pensando aqui além do financeiro, né? Quantos dias eu posso ficar sem o trabalho acontecendo? Né? Eu gosto de citar esse exemplo. Uma empresa como um banco, uma instituição financeira, horas sem operar pode ser fatal para a receita daquela organização. Né? Bancos fazem transações aí
aos milhares hoje em dia, né? Aos milhões. Nem sei exatamente quantas transações, por exemplo, um Banco do Brasil, um banco de grande abrangência, faria aí por hora. Né? Então, assim, se dá um problema num servidor e passa 1 hora sem internet, sem o Banco do Brasil operar, você imagina o caos que não é para aquela organização. Então, obviamente que o cuidado com TI, o cuidado com rede, o cuidado com fazer com que esteja tudo operando tem que ser alto, porque o risco é muito alto de ficar 1 horinha sem operar. Agora, trazendo de novo para a construção civil, 1 hora sem internet, para uma construção, às vezes não vai fazer a menor diferença. Se eu tiver que parar um dia uma obra, a gente sabe como obras demoram. Um dia útil é nada. Agora, 30 dias úteis, aí a coisa já começa a ficar um pouco mais complicada. Então, isso tudo tem a ver justamente com os indicadores de desempenho da organização. A gente precisa congregar a avaliação desses riscos com questões práticas do dia a dia mesmo e colocar isso em métricas objetivas. Olha, um dia é o suficiente para quebrar a gente, então vamos fazer de tudo para que a gente nunca pare um dia. Né? E aí é justamente esse segundo ponto, não integrar o gerenciamento de risco com a gestão estratégica. Nós vamos fazer um novo planejamento, quais são os nossos objetivos esse ano, o que pode dar errado, como que pode dar errado. Se a gente não faz isso, aí realmente é um erro muito complicado de ser superado. Terceiro ponto que é muito comum é não saber diferenciar causa e impacto, por incrível que pareça. Muitas vezes, na hora de levantar um evento de risco, a gente pula logo para a consequência. É o risco do prédio cair. Aqui trazendo um caso, enfim, triste, mas para ilustrar, o caso de uma barragem romper. Não é um risco da barragem romper. Ele tem uma série de causas anteriores que geraram esse impacto. Então, aqui é fazer um processo de avaliação dos eventos para entender aquilo que de fato causou o problema. E ir atrás, ir voltando. Isso pode ser um pouco frustrante de vez em quando, mas é necessário. Porque se a gente avalia só o impacto, a gente não sabe aquilo que causou. E se a gente não sabe aquilo que pode causar, não tem como o compliance agir. O compliance officer, aí ele vai agir para que essa causa não venha a acontecer, não venha a se concretizar, ou caso venha a se concretizar, diminuir os impactos dela. Se a gente olha só para o impacto de imagem, de ser mal falado, de ser mal visto na TV. Mas daí é o impacto. Se a gente não sabe por que você está sendo mal falado na TV, você não vai fazer nada. O compliance officer não vai poder te ajudar nisso daí. E aí, já sigo para o próximo exemplo, que é eu isolar os impactos. Trazer como se fosse uma coisa só. Eu tenho um impacto só de imagem. Ou um impacto, um risco só financeiro. Ou um risco só operacional. Pelo amor de Deus. A vida é mais complicada que isso. Então, muito raramente um evento vai ter o impacto isolado. Você aparecer no Jornal Nacional pagando propina, é um impacto. A sua reputação vai ser difícil você conseguir mais investimento depois. Você vai ter um risco financeiro por causa da multa. Sua empresa provavelmente vai ter que parar de operar enquanto isso não se resolve. Então, assim, a gente não pode isolar os impactos, A gente tem que pensar sempre numa multitude de impactos, uma variedade de impactos, tá? E aqui um dos erros mais comuns, e esse daqui me diverte muito vendo algumas apresentações, que é justamente a matriz de risco que diz nada de coisa alguma. E aqui eu até trouxe um exemplo. É esse tipo de matriz aqui, que é muito comum de trazer a probabilidade por impacto, é super útil, mas se você não sabe por que é de muito baixo a muito alto e como você vai fazer essa gradação, se ficar no seu mero achismo, olha, se isso aconteceu, o impacto é alto. Bom, alto por quê?
Você vai perder quanto de dinheiro? Você vai ser exposto por quanto tempo num jornal? Vai parar de operar quantos dias, quantas horas? Qual é a métrica que você está utilizando para trazer esse impacto como alto ou como baixo? Se você não sabe trazer isso, se você não sabe identificar a probabilidade, bom, a probabilidade é alta por quê? Porque isso aconteceu recentemente, porque isso, sei lá, e você faz muito essa atividade, né? Então, por exemplo, se uma empresa de relações governamentais tem contato diário com agentes públicos. É natural que a probabilidade de vir a presenciar ou uma solicitação ou que venha a oferecer uma vantagem devida, né, aí corrupção, aumenta, porque o contato é diário, porque o contato é constante. Aí, de fato, a probabilidade tem motivo para ser alta. Né? Se não é, aí a gente tem que entender de como é essa probabilidade. Essa matriz, desse jeito, solta, ela diz nada de coisa alguma, não vai ser útil para a sua organização. É isso que a gente precisa deixar muito claro. A gente precisa entender e usar essa matriz a nosso favor. Né? Então, já caminhando aqui para o final, não quero me alongar muito também, até porque eu acho que já tem algumas perguntas brotando aqui. Eu não estou conseguindo enxergar por causa do modo de apresentação. Mas já vi que tem algumas perguntas e acho que é mais interessante quando a gente troca ideias, enfim, conversa do que eu ficar aqui só expondo. Então, por que análise periódica? Por que a gente precisa fazer isso de forma periódica? Toda essa questão de análise, de planejamento estratégico, de analisar os impactos, por que isso tem que ser feito de forma contínua? Bom, porque a receita, os objetivos estratégicos e o contexto da sua organização muda. Vai mudar, essas coisas mudam de ano em ano. A receita de um ano para o outro vai mudar. Então, o impacto financeiro, caso algo venha a acontecer, também vai mudar. Então, você vai ter que ajustar a sua análise de risco com base nisso. Se no ano você melhorou muito a sua receita, as suas operações, você está querendo expandir as suas operações, você vai começar a operar agora em outro país, por exemplo, bom, o contexto mudou, os seus objetivos mudaram, os seus riscos, portanto, também mudaram. Se você passou por uma retração, olha, está faltando dinheiro, a gente teve que demitir gente, esse ano foi horroroso, crise, pandemia, ou seja, seus contextos mudaram, talvez você não esteja tão suscetível, tão aberto, Você talvez seja um pouco mais avesso ao risco esse ano. Então, a sua análise de risco também vai refletir essa tua nova mentalidade. Tudo muda. Os tempos mudam, aqui citando o Bob Dylan, Times are changing, e ele também está ficando um senhorzinho muito do velho. Então, vou pegar uma foto dele mais novo, um cara mais bonito, até porque ele está bonitão aí também, um velhinho relativamente enxuto para a quantidade de besteira que já fez na vida, até que está inteiro, mas as coisas mudam. Então, apesar da lei anticorrupção trazer que tem que ter análise periódica, gente, eu até fiz questão, com todo respeito ao doutor Inácio, advogado, não tem problema, faço parte da classe advogada também, assino meu AB, mas a gente tem que parar um pouco dessa mentalidade legalista de achar que a gente só vai cumprir porque está na lei. Porque está lá na lei análise periódica. Dane-se. Eu comecei a pensar agora na LGPD. Cara, você está atrasado. Você está atrasado. Não era para começar a pensar na LGPD agora. Você devia começar a pensar porque a integridade dos dados que você cuida é importante para os seus negócios. Independente se lei quando que vai entrar em vigor e quando que não vai. Você quer passar essa informação. Você analisou os riscos e falou assim, cara, eu não quero passar o risco de
de simplesmente sair na imprensa de que os dados que me são confiados, eu não tenho uma segurança deles. Independente de lei. Ah, beleza, caiu. Eu vazei todas essas informações. Tanto faz. Se não tem LGPD para né, to enforce ali alguma coisa, né, para aplicar qualquer lei que seja, qualquer sanção que seja, dane-se. Né? Eu, como consumidor, eu vou procurar empresas que me garantam essa proteção dos meus dados. Né? A mesma coisa aqui da avaliação de riscos. Você vê que eu passei a apresentação inteira sem mencionar a lei uma vez. Porque isso faz sentido para a lógica do compliance. Óbvio que, como faz parte da lógica do compliance, a lei vai trazer isso, e não o contrário. Não faz parte da lógica do compliance porque está na lei. É o contrário. Está na lei porque faz parte da construção natural de um programa efetivo de integridade. Tá? Então, eu acho que é importante a gente trazer isso, que essa periodicidade acompanha os próprios indicadores, o próprio plano estratégico da organização. Eu agradeço. Eu deixo aqui, esse aqui é meu QR Code, se você quiser me adicionar lá no LinkedIn, sou todos ouvidos para a gente trocar mais ideia, conversar. E eu queria deixar um último ponto, se me permite, ainda, antes da gente partir aqui para a nossa conversa. Essa pequena frase aqui embaixo, o silence is compliance. Né? Porque muitas vezes a gente fica nessa perspectiva de que compliance é tão somente fazer o que fazer o que está na lei, né? Fazer ali né, o comply, né, o estar em conformidade com a lei. E de vez em quando estar em conformidade é se silenciar para algumas questões sensíveis, né? Às vezes o cumprimento cego da lei ele também pode ser prejudicial, ele também pode ser pernicioso. Então, o compliance é fazer a coisa certa, é ser íntegro. Né? Eu gosto muito mais de programa de integridade do que compliance, por causa disso, porque ele abrange mais, é ser íntegro. Né? E de vez em quando a gente tem que botar o dedo na ferida, falar de algumas coisas, e o compliance officer ele tem que ser justamente essa pessoa, a falar, a apontar os erros e evitar que eles continuem acontecendo. Né? Eu trago isso, uma questão bem pessoal aqui, inclusive. Eu, como advogado negro, atuante nessa área de compliance, me dói muito ainda o quanto que essa questão racial ainda é tão negligenciada entre colegas de compliance. Né? É muito raro ver eventos de compliance com palestrantes negros, com participantes negros. Quantas vezes já cheguei, o Naue está nos acompanhando aqui também, pôde falar hoje também numa live pela OABDF, foi uma live incrível sobre essa questão racial. Quantas vezes eu e ele chegamos em algum lugar, em algum evento sobre compliance, nós somos os únicos dois negros da situação. Né? Sem querer expor nomes, mas eu tenho feito isso. Em algumas palestras, alguns grandes eventos de compliance no Brasil, eu tenho perguntado por que em 4 dias de evento, 3 dias de evento, vocês separam 3, 4 painéis para falar de LGPD, de segurança da informação, que é importante, não tiro o mérito disso. Quer falar de tendências de compliance, mas não gastou um painel para falar sobre questão racial. E compliance que tem muito a ver. Tá? A gente precisa de empresas diversas para ser íntegro. Então, eu deixo esse registro final porque eu acho que é necessário eu falar sobre isso também. Como uma pessoa da área e negro. Preciso botar esse dedo na ferida. Próximo evento que vocês olharem de compliance, esses eventos mais longos, se questionem quantos negros estão ali e exijam isso dessas organizações. Tá? Ser íntegro também principalmente fazer o certo, combater a desigualdade. Não adianta que a gente está falando de corrupção o dia inteiro, de triângulo da fraude e tudo mais. Isso é importante. Isso é muito legal.
devolto minha vida a isso. Mas se a gente ainda tem um país tão desigual quanto o nosso, a gente também vai precisar, dentro de cada espaço, falar a respeito. Eu agradeço demais a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui ao lado do Dr. Inácio e do IDP. E estou ansioso aí para a gente responder as perguntas. Já vi que tem um monte de perguntas e comentários aí. Valeu. Parabéns, professor Carlos. Bela, excelente exposição. E eu concordo com você integralmente. Os eventos de compliance, não só o de compliance, de todas as áreas jurídicas, compliance, médicas, precisa pagar essa dívida histórica com o negro. Eu não pude acompanhar essa live que você falou do seu colega mais cedo, mas o Landers, que é o presidente da Comissão Anticorrupção, falou disso lá no grupo, e depois eu vou assistir, com certeza absoluta. Tá? Recomendo. Foi realmente... Conte comigo para esse combate aí, meu amigo. Conte comigo. Eu não sei se a Aline e a Gabi estão aí, mas eu no começo, eu vou tomar liberdade, Carlos. Tinham duas perguntas aqui, enquanto você lê as suas. Claro. O Luiz Damásio, ele perguntou aqui, na questão social, o ato imoral ou ilegal, a percepção de falta de punidade ou atenuação desta não reforça a racionalização perversa desse ciclo negativo de corrupção. Luiz, obrigado pela pergunta, pela sua audiência. Eu acredito que sim, que tem que haver a punição, a sensação de impunidade, ela leva ao cidadão, ele a racionalizar mais, porque ele fala, eu não vou ser pego, isso não vai acontecer comigo, e etc. Mas, como eu falei anteriormente, alguns debates eles têm que ser enfrentados, e a academia é o lugar para isso. Por exemplo, remédio demais mata o doente. Se der uma dose certinha, a pessoa fica boa, se você exagerar. Então, por que eu estou falando isso? Os excessos, os fins, não justificam os meios. Então, tudo que nós formos fazer, nós temos que respeitar o devido processo legal, o direito de defesa, deixar de operações midiáticas espetaculosas e etc. Tudo isso, eu, como advogado militante há 25 anos, eu tenho a obrigação de dizer para os mais velhos, para os mais novos, para os amigos, em todos os momentos. Então, assim, é necessário punir, mas punir dentro da lei. Por que eu estou falando isso? Vou trazer um exemplo para o compliance e já vou emendar na segunda pergunta, que é a pergunta do Alain Del Christian Mello, que ele fala dos critérios de avaliação da Lei 6.112, se são suficientes para avaliar efetivamente e se não vão virar uns critérios subjetivos. Olha, em relação a essas avaliações, a Lei 6.112 ela começou agora. Então, eu acredito que a Controladoria do DF, com a portaria que saiu recentemente, 121, ela traz critérios muito detalhados, assim como várias outras legislações. Agora, o problema não é a ausência da lei, o problema é como a Controladoria do DF, o gestor do contrato que fiscaliza, como que ele vai avaliar isso daí. Porque não adianta você avaliar de acordo com a lei, entrar no subjetivismo, como a pergunta muito bem coloca, e não dar o amplo direito de defesa. Doutor Carlos, eu vou trazer um exemplo aqui. A Lava Jato começou na Petrobras. A Petrobras exige programa de integridade no manual de compras. A Petrobras avalia grau de risco de integridade, baixo, médio e alto. Se a empresa tiver com grau de risco elevado, ela não pode participar do certame licitatório. Pois bem, qual é o problema que nós vivemos hoje na Petrobras? Falta de transparência de como é avaliado. Resvala-se para o critério subjetivo. Acredito eu que no Distrito Federal isso não vai acontecer, mas lá na Petrobras já se fala em mudança disso daí. Você responde uma DDI, uma due diligência de integridade, demora-se 1 ano para te responder. A empresa ela tem o grau de risco majorado ou reduzido e não se fica sabendo como. Você não tem o direito de defesa, que é uma norma constitucional que está acima de todas.
Então, isso é o problema para mim. O problema às vezes, o critério não é tão rico, mas se, por exemplo, se aqui no nosso DF, se a empresa apresenta o relatório, apresenta a justificativa, recebe uma pontuação, que se dê a oportunidade de explicar lá para o fiscal que vai avaliar se aquilo está de acordo ou não. O que não se pode fazer é transformar numa caixa preta hermética, porque aí sim, uma máxima do compliance, o professor Carlos vai concordar comigo, é colocar luz sobre tudo, é a transparência absoluta, os processos pré-definidos. Se nós não tivermos isso, nós vamos estar no escuro. E aí é o pior. Em nome do combate à corrupção, em nome da integridade e da ética, você pode ter uma coisa hermética, como se alguém fosse dono da verdade, e ninguém é. Então, precisamos observar isso. Aí eu achei aqui, enquanto o doutor Carlos falava, eu achei o livrinho Freakonomics, eu já mostrei na tela, e depois eu vou ver se eu passo PowerPoint para vocês. Eu queria chamar a atenção, voltando para a primeira pergunta do Luiz Damasio, ele perguntou essa questão da impunidade, etc. E eu fiz um contraponto que eu reputo necessário. O remédio pode matar o doente. Esse livrinho aqui, O Espetáculo da Corrupção, do Valfrido Vardi. O que esse livro conta? Ele conta os excessos da Lava Jato. Ele traz, com números, estatísticas e demais detalhes, o prejuízo financeiro. O remédio matou o doente. Né? Então, com todo respeito, não estou dizendo que não era necessário. Foi muito necessário. Foi uma quebra de paradigmas. A Lava Jato ela tem que ser aplaudida, mas os excessos têm que ser criticados. E a academia é o lugar para se fazer isso. Quem tem processo lá, que os advogados cuidem de fazer o enfrentamento judicial. Aqui eu estou discutindo, em tese, respondendo a uma pergunta muito bem colocada do Luiz, que é o enfrentamento necessário. Tem que ter a punição, sim. O exemplo, a pessoa que vai praticar o ilícito, ela pensa duas vezes. É a mesma coisa, se o cidadão amanhã de manhã ele quer praticar o ilícito, na hora que ele logar no computador dele, aparecer um pop-up da equipe de treinamento, lembrando ele do código de ética e de conduta e tratando daquele assunto que o cidadão já racionalizou, já tem oportunidade, a pressão e ele quer fraudar, ele talvez pense duas vezes. Bom, então é isso. Eu passo a palavra ao doutor Carlos aí para seguir as perguntas. Obrigado. Eu também gostaria de deixar aí meus 2 centavos sobre essas 2 perguntas e vi que tem mais uma ali embaixo também, sobre talvez compliance eleitoral, se a gente pode chamar assim. Um ponto que eu acho importante nessa questão da atenuação é a gente entender os incentivos envolvidos ali na área da prática corrupta. Tá? Às vezes, a atenuação de uma pena ela serve como um canal excelente para obter informações. Nós sabemos que corrupção é feita de forma muito complexa. Tá? A gente, às vezes, tem uma noção meio hollywoodiana de como corrupção acontece, de achar que vem uma pessoa com uma malinha, entrega na mão da outra e sai correndo, né? Isso pode acontecer de vez em quando, sem querer citar fatos recentes, né? Isso pode acontecer, mas não é o mais comum, né? Citando a Lava Jato, que eu pude trabalhar também de perto, né? O mais comum é criar offshore nas Bahamas, num lugar em Seychelles, que vai ter uma conexão com uma conta oculta lá em Hong Kong, enfim. É muito difícil para se aplicar uma lei se não se tem uma notícia interna. Então, às vezes, de vez em quando a gente fala aí, né, dos institutos da colaboração premiada, do acordo de leniência, na verdade, é justamente uma atenuação para que a punição possa, de fato, acontecer de forma correta, diga-se de passagem. Tá? Eu defendo isso piamente, que, guardada as devidas garantias, feitas de forma correta, a colaboração premiada melhora os julgamentos, porque as evidências que são colhidas têm mais força, têm mais impacto e melhora, então, aí a jurisdição. Então, é uma questão aí que até foi comentada na teoria dos jogos. Você sabendo que pode
outra pessoa te dedurar, você vai pensar 2 vezes, né? Eu sabendo que alguém pode me dedurar para ter a sua pena atenuada, cara, talvez eu vá ser o primeiro a falar logo. Talvez eu pule primeiro, né? Então, essa é uma questão... quando toda vez que alguém fala, mas a atenuação não é uma chancela aí de uma falta de punidade. Não. Às vezes, a balança é justamente recuar um pouco para uma pessoa, criar essa tensão entre os envolvidos, de quem que vai ser o primeiro a falar, quem vai ser o primeiro a delatar, e aí conseguir, de fato, identificar toda uma organização. No segundo ponto, sobre a lei distrital, eu realmente, assim, é uma questão sistêmica, né? A gente não pode criar muitos critérios muito diferentes daquilo que a CGU já faz em âmbito federal, né? A gente não quer criar 1 bilhão de normativos de como avaliar um programa de integridade. Então, o CGDF age de um jeito, a Controladoria Geral de Minas Gerais vai pensar de outro, do Rio de Janeiro vai pensar de outro. Não. Eu acredito que se a gente seguir as orientações que a CGU já passa, que tem feito um trabalho bem legal de orientação, se a gente seguir isso, a gente tende a não ter avaliações ruins. Tá? E eu só deixo um outro ponto também sobre isso, que eu acho relevante mencionar, é que o compliance ele precisa de algum subjetivismo, sim. Tá? Porque senão a gente corre o risco de cair no compliance de prateleira. Ou seja, aquele código de conduta igual para todo mundo, uma análise de risco igual para todo mundo. Se você é da construção civil, a sua análise de risco é essa. Se você é do TI, a sua análise de risco é essa. Basta que você tenha um canal de denúncias. Né? A lei ela foi muito esperta em não detalhar exatamente como que cada ponto deveria ser, porque com isso a gente pode avaliar a efetividade. Beleza, você tem um canal de denúncias, mas ele é efetivo? E aí, de novo, indicadores. Aqui, quem foi meu aluno teve essa aula só de indicadores. O pessoal ficou louco. Mas é isso. Quantos reportes eu recebo por ano? Como que eles são tratados? Quantos que vieram a gerar algum tipo de demissão? Né? Aí sim eu estou demonstrando efetividade. Eu não posso botar o mesmo padrão para todas as empresas. Né? Uma empresa pequena, ela não pode ter o mesmo nível de exigência de manual de terceiros, política de due diligence, tal, não sei o quê. Não faz sentido numa empresa média. Né? Então, trazendo um contraponto aqui, eu acho importante existir essa subjetividade. Né? E existe, obviamente, uma curva de aprendizado. Tá? Não tem jeito. Vai ter que todo mundo aprender junto, todo mundo vai errar junto. Foi assim nos Estados Unidos, foi assim no Reino Unido, ninguém nasce aprendendo. Nenhuma política pública, ainda mais no Brasil, vai nascer tão redonda assim. Né? Mas eu acho que essa lei ela traz muito mais benefícios do que riscos aí que a gente possa jogar fora. Tem muita gente criticando, falando que essa lei não deveria existir, que ela deveria acabar. Não, eu acho que aí é jogar fora o bebê junto com a bacia, né? Como diria os nossos amigos ingleses, não precisa jogar fora a bacia junto com o bebê. Tá? Eu tenho essa percepção. E sobre a aplicabilidade do compliance junto à ação de um senador, gabinete, eu tenho um pouco de resistência se a gente reduz ao gabinete. Tá? Eu acho que para trazer todos esses elementos de estrutura, eu acho ele um pouco mais complicado. Eu vejo que todas essas estruturas internas que um programa de integridade deve ter, ele fica um pouco debilitado, sem muita independência, sem muita autonomia, quando a gente está falando aí de um gabinete só. Por outro lado, eu defendo o compliance partidário. Tá? Isso daí eu defendo sim. E aí, voltando para a pergunta inicial, eu já acho incrível se a gente pudesse, por exemplo, aplicar a lei anticorrupção a partidos políticos. Porque aí a possibilidade de fazer um acordo de leniência e entregar todo mundo faria realmente um estrago
bem legal seria criar uma tensão diante da teoria dos jogos bem maneira. A gente poderia ir, eu como bom acadêmico aqui falando num espaço acadêmico, ficaria nas nuvens e estudar todas as consequências de um acordo de leniência de um partido político, né? Criar um canal de denúncias pro partido político, né? Aí sim eu já acho que tem mais elementos. Para um gabinete, entendo, tem até amigos que fazem isso para gabinete. De novo, não estou falando que não possam pensar em integridade, não possam pensar em boas ações. Estou pensando aqui em programa de integridade como um sistema, tá? Como algo coeso, cheio de pilares e tal. Né? Pensar de forma íntegra, aí é para todo mundo. Aí eu não tenho muita restrição, não. Eu não sei se tem mais pergunta aqui, se eu estou perdendo. Alô, professor. Oi. Carlos, tem umas aqui, tem uma que Cristina está perguntando para nós, que nós acreditamos sem a espetacularização a Lava Jato teria sucesso. Olha, Cristina, eu acho assim, isso é talvez um exercício de futurologia, se dizer se chegaria lá ou não. Eu, como profissional do direito, eu tenho a obrigação de dizer que as regras legais estão postas, os critérios legais estão postos, a forma de acusar, de se defender que os processos andam, elas têm que ser simplesmente respeitadas, porque os fins não podem justificar os meios. O que o professor Carlos estava falando aí do subjetivismo que deve existir na lei é para você adequar o tamanho das corporações, as situações, a efetividade. Nós nunca, jamais, em tempo algum, podemos fazer as coisas fora da lei, né? Porque senão a gente passa a valer, como eu botei lá na minha uma das minhas telas, justiça com as próprias mãos. Então, não é porque eu sou um juiz, um promotor, um advogado que eu vou perseguir de qualquer forma. Nós não podemos esquecer nunca que o Ministério Público é o titular da ação penal, perfeito, mas ele é fiscal da lei. É uma moeda com os dois lados, e aí vem o equilíbrio, né? E o símbolo da justiça é uma balança, pressupõe equilíbrio. Dá a cada um que é seu. Isso é até matemático, Aristóteles, precisamos dar a cada um que é seu, dentro de um sistema jurídico posto. Então, eu não sei te dizer, futurologia, se o espetáculo levou a consequência, mas eu acharia um jogo muito mais bonito, padrão meu Flamengo, se o jogo tivesse sido bem dentro das regras, seria muito mais orgulho para o Brasil. Sem dúvida nenhuma, a Lava Jato é um orgulho brasileiro. Ela é muito bem-vinda, a lei de corrupção ela é muito bem-vinda. Tem uma necessidade de mudança legislativa? Tem. O professor Carlos acabou de falar. Estamos num processo de eterno amadurecimento. E a vida é assim, vai continuar sendo. As legislações elas vão mudando. A gente tem que mudar várias coisas. Por exemplo, o acordo de leniência hoje no Brasil é um sistema multiportas que traz uma insegurança jurídica enorme. Enorme. Olha, já apareceu uma mensagem do James Galvão mexendo com o Flamengo, que a integridade do Flamengo é piada, mas não é. O Flamengo passou por um processo de governança e ele só cresceu como time exatamente porque investiu em governança, regras e por aí vai. Mas brincadeiras à parte, professor, manifeste-se aí. Eu concordo contigo que hoje falar retroativamente da Lava Jato é até fácil. Poderia, sei lá. Né? E, de novo, a Lava Jato ela é fruto também de um processo muito antigo, né? Desses institutos já estavam sendo desenvolvidos há muito tempo. Então, e foi a primeira vez que foi utilizado em grande escala, né? Aqui no Brasil. Então, a gente também tem que ter um pouco de paciência, né? A gente também tem que ter... e é isso, o trabalho dos advogados, né? Não é que querendo fazer advogado do diabo, mas precisa, né? Ter os dois lados para chegar num denominador comum correto. Eu não demonizo tanto a Lava Jato, não. E também não concordo com muitas das práticas ali, porque eu acho que é natural. Isso, graças a Deus, nós tivemos as instituições funcionando para balizar isso aí. Né? Eu acho que aqui também veio uma pergunta interessante da Camila,
a falta de impunidade não está diretamente ligada ao sistema, como um programa de integridade conseguirá, por mais completo que seja e amparado legalmente, desenvolver desempenho desejado? Pergunta muito legal, tá? E já respondo, de novo, apesar da aplicação da lei ser importante para que um programa de integridade tenha um incentivo, o incentivo para a existência de um programa de integridade não está restrito ao medo de ser sancionado, né? Ainda que não venha a ser sancionado, a empresa quer cuidar dos seus funcionários, dos seus colaboradores, dos seus diretores, né? Porque ele não quer ver, às vezes, um assédio acontecendo ali dentro, né? Então, a gente não está aqui falando só de corrupção, né? Porque uma empresa que tenha um assediador, ele não vai atrair bons talentos, né? Empresas que são conhecidas por ter cargas horárias horrorosas, chefes horrorosos, vão atrair talentos piores também, não vai atrair os melhores, né? Hoje a gente está vivendo numa sociedade que exige isso das organizações, né? Então, por mais que a aplicação da lei seja importante para que crie esse incentivo, eu não acho que seja determinante diante de uma sociedade como temos hoje, né? E aí já linka também com a pergunta da Lorena, né? O que é esse Silence is Compliance? Para não gastar muito do nosso tema aqui, e sem querer fazer propaganda própria, mas já fazendo, lá no meu LinkedIn eu escrevi um texto justamente sobre esse Silence is Compliance. Lá eu explico justamente tudo que eu quis dizer com isso, mas em resumo, silenciar é concordar, né? Às vezes, estar em conformidade, às vezes é estar em conformidade com o sistema racista, às vezes estar em conformidade com o sistema homofóbico, machista, sexista, que não cabe mais no século XXI. As nossas organizações não podem ser assim, né? E às vezes o silêncio é justamente estar em conformidade com essas desigualdades, né? Então, mais do que compliance, a gente precisa ser íntegro, né? E aí, para ser íntegro, a gente tem que levantar a voz, né? É mais ou menos nesse sentido. Exatamente, professor. Continuando aí, é exatamente o símbolo, né? A integridade está maior, o compliance contém. Você seguir a regra é uma coisa, agora você ser íntegro e ser ético é muito maior do que isso, né? É isso aí. Professor Carlos, eu agradeço toda a nossa audiência. Depois eu vou ver como faz aí para compartilhar os PPTs que as pessoas estão pedindo. Agradeço Podemos também. Maria Gabriela, Aline, cumprimentando todo o IDP aí pelo honroso convite. Espero que vocês tenham gostado. Depois o pessoal, a Marília e a Aline, pode passar o contato. Eu sou entusiasta desse assunto e sempre estou à disposição para bater papo sobre compliance e integridade. Muitíssimo grato a todos e uma excelente noite. Obrigado. Valeu. Só reforçando também, estou à disposição. Tem meus contatos. Eu sou bem acessível mesmo. Pode me contactar que eu gosto. Daqui passo a noite inteira falando, escrevo até de madrugada. Quando a gente é apaixonado é desse jeito mesmo. Então, muito obrigado novamente pelo convite e a participação de todos. Bom, pessoal, agradecer aqui a presença do Dr. Inácio Alencastro, Dr. Carlos Henrique Barbosa, uma discussão incrível, acredito que o pessoal tenha gostado bastante. Hoje, novamente, aí, com cerca de 200 pessoas presentes online, acompanhando, mandando pergunta. Só agradecer a vocês e ressaltar mais uma vez da nossa nova pós-graduação em Compliance, que temos o Dr. Carlos como professor convidado. Inscrições até o dia 30 de setembro, tá bom? A gente mandou o contato via chat. Certificado e material, solicitem também através do e-mail que eu mandei no chat, que é o minicursos@idp.edu.br, tá bom? Qualquer dúvida tem o WhatsApp aí também, que a Maria já mandou. E é isso, pessoal. Muito obrigada, professores. Foram incríveis. Obrigado por compartilhar um pouquinho dessa experiência e conhecimento conosco. E é isso. Muito obrigada, pessoal. Uma boa noite. Valeu. Obrigado. Boa noite. Boa noite, professor Carlos, Aline, Maria Gabriela e toda a nossa audiência aí. Boa noite. Muitíssimo grato. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, valeu.